Você acha que ter um contrato de compra e venda de um imóvel te torna proprietário? Ou se você tiver a escritura em seu nome, mesmo assim você acredita ser o dono legal? Neste vídeo eu vou te explicar que não, e saiba por quê. O contrato de compra e venda, ele não transfere a propriedade. Na verdade, ele é um instrumento particular onde gera obrigações. É a intenção do vendedor vender, entregar o imóvel e o comprador de pagar. Já a escritura pública é um documento oficial feito no cartório de notas e ele vai formalizar que houve um acordo entre as partes, o vendedor entregar o imóvel e o comprador em pagar ou que ainda está pagando pelo imóvel, mas ainda não transfere a propriedade. Então você só se torna proprietário de fato e de direito quando registra a escritura no cartório de registro de imóveis. Isso consta no artigo 1245 do Código Civil, onde diz: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Então o parágrafo 1º é bem claro quando ele diz que o título translativo, enquanto o título translativo ele não for registrado, então quem vendeu é o proprietário do imóvel. Nesse parágrafo ele é bem claro. Quais são os riscos de não registrar? O imóvel legalmente fica no nome do antigo proprietário, ele pode vender para outra pessoa, pode contrair dívidas que recaiam sobre o imóvel, pode existir brigas futuras em questões de inventário, ou seja, você pode ser dono e perder o seu imóvel. Então fique atenta, saiba quais são os riscos de você não ser o proprietário legal. Eu separei aqui alguns casos para deixar isso mais claro para o seu entendimento. Pode existir a venda duplicada do imóvel. O que seria isso? Vamos dizer, você compra o imóvel, não registra. Passa-se algum tempo, o vendedor, ele vende o imóvel novamente. Aí essa pessoa que comprou vai e registra. Por lei, como nós já falamos, o que o juiz vai entender? Que quem é dono é quem registra. Nesse caso, o juiz vai entender que o novo comprador, principalmente se ele não estiver ciente da venda, ele é o proprietário real. E aí você vai ter que entrar judicialmente e depender do entendimento judiciário. E se ele entender que o novo proprietário é o real proprietário, você vai ter que entregar o imóvel e recorrer paralelamente contra o vendedor, para buscar talvez as perdas e danos, prejuízos causados. Mas você vai ter que desocupar o imóvel e entregar para o novo proprietário. Uma segunda hipótese é em questões de inventário. Então vamos dizer, você comprou o imóvel, não registrou, então o imóvel continua no nome do vendedor. Passaram-se alguns anos, o vendedor veio a falecer. Aí esse imóvel vai para o inventário. Muitas vezes pode acontecer de nem existir a má-fé. Os herdeiros nem sabem que esse imóvel tinha sido vendido. E aí ele entra para o inventário. O que vai acontecer? Você vai ter que entrar judicialmente para poder provar que você comprou. Aí você vai ter que comprovar através de pagamentos. E às vezes isso pode acontecer de anos, você ter comprado e não ter registrado. E ainda vai ter que procurar esses comprovantes e ter todo o trabalho judicialmente. Isso vai levar tempo e vai depender do entendimento do juiz. O terceiro caso é a penhora por dívidas. Pode ser trabalhista, Receita Federal. Então vamos dizer, você comprou o imóvel, não registrou, e o vendedor, talvez nem por má fé, nem porque quis, mas contraiu dívidas no decorrer dos anos. Trabalhista, seja por receita, qualquer dívida. E aí isso pode recair sobre o imóvel. E se caso o imóvel for penhorado, você terá que entrar judicialmente para poder provar e vai depender do entendimento do juiz. Porque lembrando, pela lei, proprietário é quem está no registro. E nesse caso, se o juiz entender que o proprietário continua sendo o vendedor, que tem que acatar pelas dívidas, você vai ter que desocupar o imóvel e brigar judicialmente pelas perdas que você teve. Vamos para uma outra situação. Vamos dizer que você tenha comprado um terreno de uma loteadora. E aí você vem pagando o seu IPTU normalmente. O seu vizinho, o vizinho da rua também comprou lá da mesma loteadora, mas não pagou IPTU, o vizinho da frente também não pagou IPTU, o outro vizinho pagou, mas ninguém registrou. Todo mundo segue sem fazer o registro. Passaram-se alguns anos, a prefeitura vem brigando com a loteadora na cobrança desses IPTU. Porque
né, por regra, não seria da loteadora, e sim dos proprietários que compraram, porém, como não registraram, esse IPTU, a cobrança vai para quem? Para quem é dono, então vai para a loteadora. Então está existindo aquela briga judicial. Mas você, como seu vizinho, como seus vizinhos, não estão sabendo dessa briga judicial e dessa cobrança. A loteadora até vem cobrando para que seja feito o registro, faz algumas cobranças, mas nada é feito. Ninguém se preocupa em registrar, fazer o registro do terreno. Passa-se aí, depois de algumas brigas judiciais entre a loteadora e a prefeitura vem e consegue penhorar os terrenos, né, da loteadora. E aí entra no bolo todo mundo que não registrou e está com o nome na loteadora, inclusive o seu. Mas você fala, mas eu paguei o IPTU, a briga não é por IPTU? Sim, mas a prefeitura não está querendo saber e nem vai querer separar quem é que já pagou IPTU e que não. Porque para a loteadora, ela vai penhorar os lotes que estão em nome da loteadora. Então, pela lei, recapitulando, proprietário é só aquele que registra. Então, o proprietário do seu terreno, quem é? Você que pagou IPTU? Não, o proprietário do seu terreno é a loteadora. E a loteadora deve para a prefeitura. A prefeitura pode penhorar o seu imóvel e você pode perder por uma dívida, inclusive, que você tenha pago. Por uma cobrança de IPTU que você nem deve. Mas por você não ter registrado o seu imóvel e não ser reconhecido como verdadeiro proprietário, você tem uma grande possibilidade de perder o seu terreno. Segue um outro exemplo. Se você pode ter comprado também um imóvel de uma construtora. Passaram-se alguns anos, a construtora forte, reconhecida no mercado. Passaram-se alguns anos, como você não fez o registro, essa construtora veio a falir. E aí, nesse caso, você vai ter que entrar na fila dos credores para fazer a cobrança. E você sofre um grande risco em perder o seu imóvel. Outro ponto que eu levantei também é uma outra questão que você pode, por exemplo, ter comprado um terreno, que é algo que acontece e é bem comum. Você compra um terreno de uma construtora, de uma loteadora ou até mesmo de um terceiro. E aí você não registra, certo? Por algum motivo, ou seja por falência, ou seja por dívida, ou seja por qualquer situação, esse terreno ele vem a ser penhorado. Só que você já construiu com recursos próprios uma casa em cima do terreno, mas não registrou o terreno. E aí você fica tranquilo, achando que como você construiu, isso não vai recair sobre você. Então eu gostaria de deixar bem claro que no artigo 1255 do Código Civil, ele é claro que o acessório segue o principal. O que isso quer dizer? Que o que tem no solo pertence ao solo. Então, na realidade, a construção, ela pertence ao terreno. Se em todos esses casos que nós comentamos acima, e você construiu a sua casa, será que eu posso perder a minha casa? Sim, você pode perder a sua casa. Porque dentro do nosso direito, dono do chão, ele também é dono da construção. Então, você pode perder o seu terreno junto com a sua casa. Isso acontece e ele é comum, não é difícil de acontecer. Todos esses casos que eu trouxe, eles são casos que ocorrem e que muitas vezes a pessoa perde o imóvel. Então, vamos recapitular. O contrato de compra e venda, ele é apenas um compromisso. A escritura pública, ela é apenas um reconhecimento que houve uma transação. O que te faz proprietário, então? Apenas o registro de imóveis. Caso você tenha alguma dúvida da situação do seu imóvel, queira tirar qualquer dúvida, a Domingues Imóveis está aqui para te ajudar. Entre em contato conosco.